você gosta de livro narrado por criança, muito provavelmente você vai gostar desse livro, que por sinal é um clássico. Um clássico estadunidense, mas ainda assim um clássico. O livro dessa semana é O Sol é para Todos, de Harper Lee. Esse livro, ele é dos anos 60, mas a história é ambientada ali mais ou menos nos anos 30, numa cidade muito pequena, muito pequena mesmo, de pouquíssimos habitantes, e os protagonistas são duas crianças, né? Basicamente, a protagonista, que é a Scout, que é narradora e protagonista. A Scout, ela mora com o irmão, o Jen, o pai, o Atticus, e também com a empregada barra babá, barra cozinheira, enfim, que é a faz tudo, que cria eles dois, que é a Calpurnia. E se a gente está falando de Estados Unidos dos anos 30, a gente já tem que deixar uma coisa bem clara. Os brancos e os negros estão em grupos separados. E geralmente os negros estão no grupo dos empregados, como é o caso da Calpurnia. Não só se tratando de Estados Unidos, né? Se tratando de Brasil também, é a mesma coisa. Na verdade, até hoje em dia não mudou muito, né? Então a gente vai ter esse núcleo familiar. A gente vai conhecer a família da Scout. No caso, a mãe dela morreu quando ela era muito novinha, ela nem sequer tem lembrança da mãe, ela é criada pelo pai e pela Calpurnia, né? E o pai é essa figuraça, porque o Atticus é uma figuraça. Ele é advogado, ele é um homem muito correto. E por sinal, por ser esse homem muito correto, ele ensina muitas coisas pra eles. Eu acho engraçado, inclusive, porque ele trata o Jem e a Scout de uma maneira meio diferente. Parece que ele não trata eles como criança, ele trata eles assim, ele dá um pouco mais de individualidade pra cada um deles, sabe? De liberdade, entre aspas. Óbvio, ele ensina, ele briga, ele mostra o que é que tá certo, o que é que tá errado. Mas assim, ele também não é aquele homem tirano, né? E isso eu acho muito legal dele. E como eu disse, o Atticus é advogado. O interessante desse livro é que a gente vai ter esse contraponto entre adultos e crianças. A Scout, principalmente, que é uma menina, mas que é criada bem solta, sem mãe, não gosta de usar vestido, briga na escola, não gosta de ir pra escola. É uma menina bem diferente dos padrões, né? Ela vai ter uma visão dos acontecimentos da história do livro diferente da visão que o Atticus tem e que os outros personagens também têm. Por quê? Em um determinado momento do livro, isso daí não é um spoiler, o Atticus vai precisar defender no tribunal um homem que está sendo acusado por um crime. Mas este homem é um homem negro, um homem pobre, negro. E, gente, vai ser caótico, porque esse detalhe vai provocar um caos na cidade inteira. Imagina na família da Scout. O Atticus, ele é um advogado. Ah, mas ele é um homem branco que vai defender um homem negro. Até porque, meu amor, nos anos 30 nos Estados Unidos não tinha negro advogado, né? Advogado eram os brancos. A gente tá falando aqui de um país que libertou os escravos, assim, né, tipo, vários Brasil, entendeu? Tipo, nos anos 30, 100 anos atrás, não tinha mais escravidão aqui, mas grande parte do povo brasileiro, pobre, era negro ou então era miscigenado. E nos Estados Unidos também. Talvez não tão miscigenado, porque os Estados Unidos sempre foi bem mais racista, né? No racismo de lá não é um racismo nem um pouco velado. Ele é declarado, ele é explícito. Imagina 100 anos atrás. Não vamos esquecer que, nos anos 60 ainda, que é a época, inclusive, em que a Harper Lee escreveu esse livro, nos anos 60 ainda existia, em muitos lugares dos Estados Unidos, uma divisão entre brancos e negros. Esse banheiro aqui é pra branco, esse banheiro é pra negro. Esse bebedouro é pra branco, esse aqui é pra negro. Dentro de ônibus é branco na frente e negro atrás. Essa escola não atende negros. Esse lugar não recebe negros. E isso era normal. Totalmente dentro da lei. Pois é. Bizarro, né? É bizarro. Então, gente, quando o Atticus ele vai ter esse momento em que ele vai defender esse personagem de um crime que ele diz que não cometeu, e todo mundo, mas com certeza ele cometeu. Por quê? Porque ele é negro, né? Então, tipo assim, é óbvio que ele tá mentindo, é óbvio que ele é o culpado.
E aí a gente começa a perceber nas entrelinhas que a Harper Lee, ela também não está querendo falar só de uma época, mas ela também está querendo trazer esse tema da questão do racismo, essa coisa de será que realmente é tudo tão... Isso é 100% verdade, isso é 100% mentira? É tudo assim tão preto no branco como se parece? E os personagens infantis, a Scout, o Jem, o Jill, que é um amiguinho deles também, são muito importantes nisso, porque eles não têm essa visão que os adultos têm da situação. Por exemplo, a Scout, em muitos momentos, ela sabe que o fato do pai dela estar defendendo um homem negro não é uma coisa legal. Por que ela sabe isso? Porque na escola dela ficam provocando ela. Ela briga na escola com o menino porque o menino chega pra ela e diz assim, o seu pai anda com negros. E mesmo que ela não entenda o que é isso, ela vê que isso é uma coisa ruim, pelo jeito que ele fala. E aí o que ela faz? Ela briga com ele, sai na porrada com ele, né? Então, tipo, ao mesmo tempo que eles pensam, é errado, aí eles perguntam, mas é errado por quê? E daí o Atticus, nossa, o Atticus, gente, o Atticus é o divo aqui, né? O Atticus, ele vai ser essa pessoa que vai passar essa mensagem de tipo, ó, as coisas não são tão 8 ou 80 como as pessoas gostam de pintar. E ele vai passar esses ensinamentos para Scout e pro Jem, né? Que são essas crianças que são imaturas, elas são ingênuas em relação a esse assunto, porque, poxa, são crianças, né? A gente tá vendo aqui nesse livro o retrato de uma época, o retrato de um país que, infelizmente, 100 anos depois, não mudou muito, né? Não parece ter mudado tanta coisa assim. Então, é um livro que tem uma mensagem muito bonita. Eu, particularmente, queria ter gostado mais. Mas assim, eu gostei. Não amei. Disseram que, ai, é perfeito. Eu achei legal, eu achei bem legal. Até porque se eu não tivesse achado, eu não estaria falando sobre esse livro aqui. Mas eu não amei, tá? Porque, enfim, vejo alguns probleminhas. Porém, sim, eu acho que é um livro ao mesmo tempo que ele é leve em alguns pontos, ele é bem simbólico em outros, bem interessante. O personagem do Atticus em si é um personagem que eu gostei muito. A Scout, eu vou ser sincera, no começo eu não gostei muito dela, não. Eu achava ela muito chatinha. Mas aí eu botei na cabeça, Angélica, a Scout é uma criança. Ai, ela é uma criança dos anos 30. Aí quando eu botei isso na minha cabeça, aí eu deixei pra lá. Mas a Scout aprende tanta coisa, gente. Tanta coisa legal, que eu acho que esse é um livro que, sinceramente, vale muito a pena. Antes da gente ir pra parte com spoilers, vou lembrar que todo domingo, viu? É todo mesmo. Todo domingo tem vídeo novo, tá? Tem resenha nova. Já vou adiantar aqui pra vocês que em setembro vem aí. Vem aí o quê? Depois eu digo. Ah, ela querendo dar uma daquelas blogueiras que fica querendo engajar com besteira. Não, mas é sério, depois eu digo, ainda tá muito cedo, calma. Mas eu tô com umas ideias aí pra uma semana assim... Uma semana não, pra verdade, pra um mês especial. Talvez até mais de um mês especial aqui no YouTube do Bafulê Literário. Mas enquanto isso não começa... Todo domingo a gente vai continuar tendo resenha, sim. Então você se inscreve no canal, curte e compartilha, tá, gente? Tem livro de todo jeito aqui, tá? De livro da Harper Lee, a livro do Stephen King, livro nigeriano, livro coreano, livro brasileiro, livro vietnamita. Tem de todo, não vou dizer que tem de todo tipo, que também é exagero, mas tem muito tipo de livro, tem muita resenha, não é possível que você não goste de uma, tá? Então se inscreve no canal. E se você tiver interesse em ver outros conteúdos ou quer ver as resenhas, mas sem a parte dos spoilers, também você pode seguir o Instagram e o TikTok do Bafulê, @bafulê.literário. Vamos para os spoilers agora? Então, gente... É um livro parado. É um livro parado, é um livro parado. Eu não vou mentir pra vocês, não. Eu fiquei assim, rapaz, me disseram que esse livro será... Eu demorei pra gostar, eu demorei.
Mas eu sou muito apoiadora da lógica do calma, tem calma e continua. Não tá dando certo agora, para e depois volta, mas não desiste por, assim, sabe? De cara logo, não. Eu não tenho problema nenhum em desistir de livro, mas eu acho que você tem que ter, às vezes, só um pouquinho de paciência. Nem todo livro vai começar com tiro, porrada e bomba, tá? E esse livro, ele vai começar de uma maneira devagar, porque a gente primeiro vai conhecendo toda a cidade, a família, os hábitos e tarará. E é muita coisa. E é assim, são coisas que não são parte da nossa cultura, né? Não que outras culturas não sejam interessantes, mas a estadunidense... Enfim, e aí a Scout, como eu falei, eu achei ela um pouquinho chata no começo, mas aí foi problema meu, é totalmente meu. O problema depois eu passei a gostar dela, tá? Até porque ela tem um pai maravilhoso, que é o Atticus. E assim, antes desse mote principal da história, que é a questão do Atticus defender o homem negro, acontece um monte de coisa. Um monte de coisa mesmo. Mas, obviamente, o livro, ele fica assim, sabe? Quando começa essa fase em que o Atticus vai precisar defender esse homem que está sendo acusado de abuso, né? Ele está sendo acusado por uma mulher branca de ter abusado dela. E só que o Atticus, ele vai levantar muitos questionamentos e você pode até achar problemático, pensar assim, opa, nós temos uma mulher aqui dizendo que foi violentada e estão querendo descredibilizar a voz da vítima? É porque tem motivo, gente, pra descredibilizar assim, sabe? Há um histórico da família, a história é meio mal contada, é meio esquisita. Vocês sabem que advogado tem que defender o seu... quem tá pagando as suas contas, que no caso dele é o Estado que tá pagando, né, pra ele defender, acima de tudo e de todos. E realmente... você pode pensar, ai, como é esquisito, porque a mulher está sendo a vítima. Mas se você leu esse livro, ela não foi vítima. Fica muito claro para nós. Não é declarado, não é aquela coisa assim que é explícita, mas fica muito claro que isso não aconteceu, tá? Fica muito claro que não foi, que a história não foi do jeito que ela contou, mas que aquela versão foi contada porque o pai dela mandou que contasse, que inclusive é um personagem odiável, uma pessoa assim, terrível, terrível, terrível. E que inclusive já tem um histórico na cidade de ser uma pessoa muito complicada e tal. Então, tipo, não é só por conta do histórico do pai dele, mas por conta da história mesmo. Ah, ela apanhou, e cadê a marca? E ele bateu com a mão direita ou com a esquerda? E se ele abusou você, fizeram algum exame em você? Não, não fizeram nada. A história é mal contada, sabe? Aí qual o problema? Você jura, vai dar tudo certo, o Atticus vai ganhar. Aí ele não ganha. Nossa, foi um balde de água fria. Mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, cara, por que eu achei que um júri todo branco ia libertar um homem negro? Ah, mas é porque o Atticus arrasou. Lá ele entregou tudo, defendendo e tá. Mas é uma realidade que inclusive ele precisa explicar pra Scout e pro Jen. O Jen fica extremamente revoltado, ele já é um pouco mais velho, tem um melhor entendimento, ele fica revoltado. Ai, por que isso aconteceu? O senhor provou de todas as formas que ele não era culpado, que eles estavam mentindo, tarará. E aí vem aquele banho de água fria, que é quando ele precisa explicar pra eles, olha, o mundo não é exatamente do jeito que vocês veem. Vocês não veem nada demais nisso. Eu também não vejo. O Atticus, ele pensa assim, é o culpado? Beleza. Não é? Tem que ser livre. Mas ele era um homem negro. Ponto. A gente vê que essas crianças descobrindo o que é o cinismo da vida adulta. Ai, gente, ser adulta é... Nossa, gente, que podre, né? O ser humano é podre, né? Cara, a gente é podre demais, meu Deus. Esse livro aqui só me deu mais certeza disso, porque quando você é criança, você ainda consegue ter uma visão diferente das coisas, porque a sua cabeça ainda é ingênua, ela ainda é pura. Tudo que a gente aprende de ruim, de errado quando a gente é criança, a gente aprende com adulto. A gente aprende com adulto.
Então eles acabam aprendendo que a vida não é justa muitas vezes. Galera, é difícil. E tem uma mensagem muito forte nesse livro, que é uma mensagem de empatia, de respeito e de justiça, de igualdade. O Ático sempre dizendo, a gente perdeu agora, mas um dia isso não vai acontecer mais, sabe? Sempre passando aquela mensagem de tipo, gente, calma. Eu sei que vocês, né, ficaram abalados porque eu perdi, porque aquele homem foi acusado injustamente. Eu sei que é ruim, mas eu tenho esperança de que um dia isso vai mudar, entendeu? Se não tivesse essa parte que é realmente bem realista, nossa, ficou péssima essa frase. Eu acho que o livro nem seria um clássico, porque ele acaba sendo um clássico porque ele é realista. Se o Tom Robinson, que era, né, o réu, fosse inocentado, ia ser lindo, mas não ia condizer com a realidade. Porque a realidade, infelizmente, é bem mais feia do que a gente gostaria que fosse. E, por conta desse julgamento, mesmo o Tom Robinson sendo acusado, morrendo depois, né, porque ele tentou fugir, mesmo assim, ainda vai ter um monte de confusão que culmina com a cereja do bolo, que é Bo Radley, aquele imundo que é o pai da suposta vítima, que foi ele que criou a história inteira, porque, vamos ser sinceros, o Tom Robinson morreu por causa desse homem. O Tom Robinson, ele era casado, ele tinha filhos, mas ele morreu por causa desse imbecil. E não satisfeito com isso, porque afinal, apesar de Tom Robinson ter sido acusado, o Atticus plantou aquela semente da dúvida em relação ao que eles disseram que aconteceu, que o Bo Radley, ele quis se vingar. Mas como um covarde que ele era, que batia inclusive na filha, ele quis se vingar indo direto no Atticus? Não. Ele quis se vingar indo nos filhos do Atticus, no Jen e na Scout. Não se mete com criança, não! Gente, um homem adulto atacando duas crianças na covardia, no escuro, para se vingar do pai deles. Olha. E ao mesmo tempo tão realista, né? Tá vendo como o ser humano é podre? É podre, gente. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, né? Deu tudo certo com as crianças, por quê? Por conta de um outro personagem que aparece lá no comecinho do livro. Não sei, na verdade ele não aparece, é o nome dele que é falado muito. Lá no comecinho do livro, e a gente fica assim, qual é esse contexto? Porque ele aparece nesse momento para salvar os meninos. E eu acabei de notar que eu tava trocando os nomes. O nome do imundo que estava tentando matar a criança, na verdade é Bob Ewell. Ai, eu não sei se a pronúncia é assim, enfim. E Bo Radley é esse personagem que era misterioso e vai aparecer para salvar os meninos. Ai, gente, Bob, me perdoa, tá? Desculpa. Eu vou colocar um disclaimerzinho aqui, tá? Explicando. Enfim, o Bo Radley, o verdadeiro agora, é esse personagem que é essa pessoa que é reclusa. E as crianças, né, são tudo... Aí eu quero saber quem é, porque contam mil histórias, porque dizem que ele é um monstro, porque dizem que ele é um fantasma, porque dizem que ele matou não sei o quê. Gente, não tinha televisão na época, né? As crianças tinham que se divertir assim, enfim. Mas esse personagem, ele já conhecia as crianças. E ele foi muito importante porque ele salvou as crianças do Bob, filho da mãe do Bob, né? Ele acaba matando o Bob. E ele é um personagem de pouquíssimas palavras. Ele quase que ele entra mudo e sai calado, mas é muito bonita a participação assim dele na história. Inclusive no finalzinho, quando ele vai para casa, que a Scout acompanha ele, né? A troca que ele tem com a Scout. É muito bonito. Eu acho que também foi uma coisa que fez com que as crianças aprendessem muito. Porque eles aprenderam também essa questão da empatia, do tipo, não julgue as pessoas. Vocês julgavam o Bo porque
as pessoas falavam isso, aquilo, outro, mas vocês nem sequer sabem quem ele é. Vocês nem sequer sabem a história dele. Isso era uma coisa que o Atticus vivia falando, mas, né, eles teimavam. E eu achei muito bonito essa conexão. Agora, eu vou só falar um ponto que eu não gostei muito. É uma coisa white savior, né? Vamos ser sincera? É white savior. Mas é claro, né, gente? É um livro dos anos 60 escrito por uma mulher branca. Nossa, ela achou que ela estava fazendo mousse. E ela tava pra época. Mas hoje em dia a gente percebe... branco salvando negro, né? Tá bom, então. Acho legal. Que bom que ele... Salvando não, né? Tentando salvar, porque o Tom Robinson morreu. Coitado. Hoje em dia daria pra fazer um livro dessa temática, mas talvez, assim, de uma maneira menos problemática, assim, menos white savior, porque nesse livro, apesar de nós termos essa questão sobre os negros e tal, não tem protagonismo negro algum, né? E no fundo, isso é só um detalhe dentro da história. O grande herói aqui do livro é o Atticus, o advogado branco. Mas tudo bem, eu relevo, coisa da época. Tudo bem, hoje em dia, se escrevesse um livro desse jeito, eu acharia esquisito, mas tudo bem, eu relevo. Achei meio parado. Me prometeram que eu ia amar o livro, eu não amei. Eu gostei, mas eu não vou dizer que eu amei. Tem gente, que é lindo, esse livro é muito lindo. Eu achei o livro legal, mas eu não achei isso tudo, entendeu? Eu acho que eu fui com a expectativa muito alta. Esse é o problema de você ter expectativa, né? Mas como não ter? E aí, ela foi boa, mas não foi assim tanto quanto eu esperava, né? Inclusive, outro ponto. O nome em inglês do livro é muito mais legal. Muito, muito mais legal. Em inglês o nome é To Kill a Mockingbird, ou rouxinol, se eu não me engano. To Kill a Mockingbird, ou seja, matar um rouxinol, seria uma espécie de expressão para dizer que você está matando um inocente. Então, o To Kill a Mockingbird teria relação ainda bem mais direta com a história do Tom Robinson e do Atticus, porque as pessoas condenaram à morte um homem inocente. É mais bonito, né? Me disse é mais bonito. Só que assim, matar um rouxinol em português não ia ter sentido nenhum, né? E, digo mais, tem um filme dos anos 60. E eu fui assistir e fiquei decepcionada. Decepcionada, porque o filme, gente, é o resumo do livro. Juro. Assim, é um filme antigo, é um filme preto e branco. Óbvio que a gente sabe que tem coisa que tem no livro que não vai ser colocado. Tem personagens que eu acho que podiam ter sido colocados, tipo a tia deles, a irmã do Atticus. Precisava ter sido colocada. Precisava, né? Inclusive uma das cenas que tem um fecho que a Scott dá, que é quando a Scott chega pro pai e diz assim, mas se os nazistas fazem isso com os judeus é errado, o que a gente faz com os negros também não é? E você fica, querida. E isso só acontece por conta de cenas com esses outros personagens que não aparecem no filme. E aí no filme não aconteceu. Pois é. Aí assim, o filme é interessante? Ele é interessante, mas ele corta tanta coisa que acabou que eu não consegui me conectar com a história no filme. A única coisa que eu consegui gostar do filme foi do Atticus novamente. Porque o Atticus, ele é muito bem... Ele é um personagem que eu gostei muito. E ele é muito bem interpretado pelo Gregory Peck, que é tipo assim, um dos grandes nomes, tá? De Hollywood, da Hollywood antiga, tá? E ele tem, inclusive, ele tem bem mais falas e é bem mais visto no filme do que no livro. Mas eu fiquei decepcionada. A cena final com o Bo Radley. O Bo Radley no filme, ele realmente entrou mudo e saiu calado. Não teve nem o momento que ele conversa com a Scott, que eu achei lindíssimo. Não teve, sabe? Fiquei decepcionada. E, gente, que criança desprovida de beleza o que colocaram pra interpretar o Jill.
que por sinal também tem uma participação ínfima no filme. No livro ele participa bastante. Tem uma cena, inclusive, do julgamento do Tom Robinson, que o Jill tem uma crise de choro, porque ele fica indignado com a injustiça. E não tem nada disso no filme. Olha, eu não recomendo o filme não, sério mesmo. Juro, gente. Isso aí não. Quiser assistir, assista, mas por mim. Então, o livro da semana é O Sol é para Todos, de Harper Lee.